hoje nós vamos realizar o Yucat com o nosso querido Padre Wellington Santos. Padre Wellington, bom dia, bem-vindo à Manhã de Piedade, sua bênção, prazer ter o senhor conosco. Bom dia, Moninha, Deus te abençoe, uma alegria imensa poder estarmos juntos nesta manhã de quinta-feira, que chegue também este abraço a todos que nos acompanham em casa, nesse dia em que a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre a catequese, sobre elementos importantes aí para crescer na fé. Verdade, tão importante. Padre, o nosso tema de hoje é o que sabemos sobre Deus. Nossa, esse assunto aqui vai dar um ano de conversa. Insondável, nosso Deus, onipotente, onisciente. Mas eu queria começar te fazendo uma pergunta sobre ciência. A ciência natural, ela torna o Criador desnecessário? Olha, Moninha, realmente o tema de hoje não é fácil, não é simples, porque nós vamos tratar de realidades assim que vai embasar a nossa fé, que vai alimentar a nossa vida. E aí, quando toca, você fala ciência natural, né? A gente sempre se perde nessas questões entre numa possível disputa entre fé e ciência, disputa que nem deve existir, né? Dos papas, desde Leão XIII já vai dizendo sobre a fé e a razão caminhando juntas para nos ajudar a compreender a beleza da criação. Aí, quando você pergunta, Moninha, ciência natural torna o Criador desnecessário? Porque o falar do Criador é a gente afirmar, a gente poder proclamar pela nossa fé que Deus criou o mundo. A ciência natural, para que todos que estão em casa agora nos entendam, é a ciência como a gente entende, que busca, através do conhecimento, da razão, desvendar os mistérios do mundo, e é sempre preciso uma comprovação, é preciso provar, né, aquilo que se fala na ciência. Então, diante dessa realidade aí que toca, que está nesse discurso, que mexe com a gente a todo instante, porque a ciência ela tem uma força bonita e grande, né, na nossa humanidade, na história da nossa humanidade. Vale até a gente dizer, por exemplo, com relação à vacina, né, foi a ciência, né, que buscou, que se debruçou sobre uma realidade que aflige toda a humanidade para encontrar um caminho. Quando pensamos isso, então, relação fé-ciência e pensar no Criador, aí tem uma questão que é só a gente colocar nos devidos lugares que a gente acerta muito bem essa compreensão. Quando a gente fala Deus criou o mundo, a gente não está falando um axioma ou uma proposição ou um argumento científico. Nós estamos fazendo um axioma teológico, a gente está fazendo uma afirmação teológica. Aí, ajuda-nos a compreender, quando a gente fala que Deus criou o mundo, que, teologicamente, nós estamos dizendo que Deus se ocupa do mundo, que Deus se preocupa com o mundo, o assiste, o acompanha, e entendendo o mundo aí como esse nosso lugar, onde nós estamos. Então, Deus se ocupa de nós, se ocupa da nossa realidade. Aí é algo bonito da gente poder pensar sobre esta afirmação. A ciência, ela não torna desnecessário, pelo contrário, ela vai sempre buscando e dando alguns elementos que vai sempre esbarrar num mistério. E é nesse mistério que entra, né, a nossa fé, que entra a teologia, para poder dizer de Deus que cria o mundo, Deus que acompanha o mundo, Deus que está, né, nos acompanhando, caminhando conosco na nossa história. Perfeito, claríssimo. Padre, o que significa a frase quando Deus fala não terá outros deuses além de mim? Essa frase tem uma relação interessante, Moninha, porque ela é até meio lógica. Porque nós compreendemos Deus, você disse algumas palavras no início, onipotente, onipresente, Deus é eterno, Deus é infinito. E quando a gente para pensar assim, olha, você tem dois deuses, um vai ser o limite do outro, então não tem como ser infinito, né? Duas realidades infinitas, uma vai ser o limite da outra. Então, nós dizemos isso primeiro por essa questão lógica. É um só Deus, porque ele é eterno, é infinito, é onipotente, é onipresente, como Neva já bem lembrou aí no início. E, acima de tudo, porque foi uma afirmação que nós, na Sagrada Escritura, tomamos para a nossa fé. Desde Abraão vai dizer que só temos um Deus, um só Deus, um único Deus. Está em Deuteronômio 6, no versículo 4,
que fala desta unidade de Deus. Deus é um. E é este Deus, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus dos nossos pais, né, que nós buscamos, que temos como essa referência, né, de criação, de criador, né, do mundo e de nós enquanto seres humanos. Padre, daí que nós temos o fundamento da nossa profissão de fé, creio em um só Deus, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o único Deus. Exatamente, Moni, é aí que a gente traz. Lá em Deuteronômio 6,4, começa, né, a introdução desta percepção, né, dessa compreensão importante, que é um só Deus, e isso é dito. Aí tem os mistérios bonitos que a gente entrar aqui, a gente vai mesmo, até de noite aqui falando no programa, com relação à Trindade, Deus uno e trino, é um só Deus em três pessoas distintas, é o que nós cremos, é a nossa profissão de fé, e é importante a gente compreender, né, como que isso atinge a nossa vida. É um só Deus, Deus que nos ama, que por amor cuida de cada um de nós, que se importa com o mundo e que em Jesus se revelou a cada um de nós. Padre, vamos falar de ateísmo. O ateísmo, ele é sempre um pecado contra o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a sua força. Pois bem, é um tema interessante falar, né, Moninha? Hoje é que a gente catecismo, ficaria, ó, fazendo um curso intensivo. não é? Esse tema eu vou pegar o YouCat para poder consolidar aquilo que eu vou falar. Não é o que eu quero simplesmente, mas é porque o catecismo tem uma reflexão que é muito importante e aberta. Porque talvez a primeira resposta que a gente tem, fala assim, o ateísmo é sempre um pecado? Ele fala assim, o ateísmo é pecado, não crê em Deus, né? A gente vai olhando com reservas. Mas olha só o que diz aqui o YouCat, é o que está no Catecismo da Igreja Católica, que é a nossa referência doutrinal. Vai dizer assim, olha, o ateísmo não é um pecado se a pessoa não conheceu Deus ou se, questionando sobre Deus na sua consciência, não consegue crer nele. Então, é a realidade de entender, olha, se a pessoa não conhece Deus, ou se mesmo ela buscando conhecer, ela não consegue crer, isso não é pecado. Então, é até para a gente poder se abrir às pessoas, porque a gente vai encontrar diversidade de pessoas aí na nossa história. Uhum. Né, para que a gente não seja tão preconceituoso. O mundo precisa de mais empatia, né, de mais cuidado uns com os outros. Então, tomado aqui, olha, no catecismo, só para a gente poder ver como que essa realidade do ateísmo, que muitas vezes é rejeitado na nossa história, é acolhido pela igreja de forma completamente diferente. Uhum. Padre, para eu poder conhecer a essência de Deus, como Ele é, Deus precisa se revelar primeiro? Pois é, a iniciativa da revelação, ela é sempre de Deus. Ele que deseja se revelar. Olha o que acontece na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, Deus que se revela ao povo, Deus que elege um povo, né, para tomá-lo como seu. Em Jesus, a iniciativa de Deus, né, que faz do fruto do ventre de Maria, que ontem nós celebramos a festa, né, bonita Natividade de Nossa Senhora, que faz dali ser essa experiência de Deus se revelando para a humanidade. É mais ou menos a gente compreender assim, olha, a realidade de Deus infinita é incomparavelmente superior à nossa que é finita. Então não somos nós que revelamos a Deus, porque por nós a gente não enxerga. Igual a gente olhar para o céu, o que a gente enxerga no céu? A gente enxerga o azul, ou as nuvens escuras de chuva, ou as nuvens branquinhas parecendo algodão, mas para além daquilo ali tem uma infinidade de coisas que a gente não enxerga. Então é só para mostrar assim, olha, um parâmetro entre as duas realidades. É Deus que se revela, porque Ele somente que é capaz de se revelar a nós. Por mais que a gente queira, nós não vamos conseguir compreender, sendo finito, uma realidade infinita. Não sei se complica mais, mas só para poder a gente É tão entender. lindo, é tão profundo, é tão... Isso aqui, padre, é para dar um gostinho para as pessoas e eles suscitarem o desejo de estudar o YouCat, de estudar a nossa igreja que é tão rica, tão profunda, tão maravilhosa. Mas nosso tempo não dá, né? A gente ficaria aqui, né? Conversando. Com Suas certeza. considerações finais e a sua bênção.
Agradeço muito, é tema realmente muito importante, mas que a gente consiga trilhar esses caminhos aí para descobrir Deus sempre presente na nossa história. A bênção de Deus para todos, para você, Moninha, para todos que estão em casa, muitas pessoas que nos acompanham até no leito de enfermidade, que Deus agora seja o conforto e o consolo para cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus rico em amor e misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Forte abraço, Moninha. Fiquem com Deus.